Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero iniciar essa noite agradecendo aí aos irmãos que têm sido fiéis, que têm nos acompanhado também através do culto na internet. E conclamar a igreja a continuar orando, clamando a Deus para que nós possamos logo mais breve possível estar reunidos em culto público aqui no templo. Sabemos da importância que isso tem em nossas vidas e eu creio que seja tempo de renovo, tempo daqueles que estavam afastados do culto público, do culto no templo, com a congregação, com a assembleia, de retornar, de fazer coro conosco, aqueles que sempre foram fiéis, de continuar com a sua fidelidade, também estendendo a sua destra aqueles que eram menos frequentes, tanto na escola bíblica quanto no culto. E esse tempo que nós ficamos afastados, do culto público aqui no templo, que isso sirva para nós como um momento de chamamento, um renovo, uma transformação, uma restauração, e não um momento de desânimo, não um momento de abandonar, não um momento de deixar a casa do nosso Deus, mas de retornar confiantes que Ele nos sustentou e tem nos sustentado todo esse período. Então, um momento de continuar orando, clamando a Deus para que o nosso retorno seja breve. Nós vamos dar início ao culto dessa noite. Eu estarei orando e depois nós vamos ler o Salmo capítulo 113. Oremos. Pai Santo, em nome e por amor de Cristo Jesus, nos achegamos ao Senhor e te suplicamos, ó Pai, que nesta noite o Senhor venha nos conduzir em nossos lares, ó Deus, num culto que Ele seja agradável. Com Teu Santo Espírito nos ilumina, nos instrui, nos dirige, a fim de que possamos ofertar um culto que chegue ao Senhor como um aroma suave. Conduza, Deus, as nossas orações, a leitura da Tua Palavra, a meditação da Tua Palavra, os cânticos, os hinos, ó Pai, o nosso momento de louvor, nosso momento de intercessão. Pai, que tudo que nós façamos a partir deste momento, como tem sido também a nossa busca infinita em nossas vidas, seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Salmo 113, texto do Salmo 113, ele nos diz o seguinte: Louvai o Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso. O nome do Senhor é louvado. O Senhor é exaltado sobre todas as nações e acima dos céus a sua glória. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que está sentado nas alturas, que debruça para ver o que está no céu e na terra? Ele ergue o pobre do pó e das ruínas, ergue o necessitado para o fazer sentar com os nobres, sim, com os príncipes do seu povo. Ele decide que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. E esse é o desejo do nosso coração, louvar, bendizer e adorar o nosso Deus. Eu quero então convidar os irmãos nessa noite a iniciar o nosso culto cantando o hino de número 111 do Inário Novo Cântico. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver
Santo, todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Amados irmãos, para o nosso momento de confissão, quero convidá-los a abrir a carta aos Romanos, capítulo 5, carta aos Romanos, capítulo 5, e nós vamos então fazer nosso momento de confissão, colocando diante de nosso Deus nossos pecados, nossas culpas, nossos erros, nossas transgressões, aquilo que nós fizemos ou que deixamos de fazer, que foi contra a vontade do nosso Deus e que o Espírito Santo de Deus tem tocado os nossos corações, para que possamos corrigir os nossos erros. Lembrando então Romanos capítulo 5, texto das Sagradas Escrituras nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E esperançosos e certos desta fé que Deus nos deu, que o seu Santo Espírito nos concedeu, a fé em Cristo Jesus, que morreu por nós para pagar os nossos pecados, tendo fé que Ele pagou na cruz do Calvário todos os nossos erros, e por isso estamos diante de Deus justificados, mediante a obra expiatória de Cristo, é que nós somos convidados como igreja a chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Para isso, então, oremos ao Senhor. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, mais uma vez, em Cristo Jesus, ó Pai, nós nos achegamos ao Senhor e confessamos, ó Deus, confessamos que somos pecadores, errôneos, ó Deus, que mesmo querendo fazer o bem, não fazemos, mas o mal está sempre diante de nós, ó Deus, e somos cotidianamente tentados, ó Deus, a fazer o mal. Por isso, ó Deus, te suplicamos, compadece de nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados, ó Pai, as nossas quedas, tudo aquilo que fizemos ou que nos omitimos de fazer, ó Deus, que foi contra as tuas santas e sagradas escrituras, que foi contra a tua santa, perfeita e agradável vontade, que foi contra, ó Deus, os desígnios do teu coração, Pai. Assim nós te suplicamos, ó Deus, perdoa-nos, lava-nos e purifica-nos no sangue do teu bendito e amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tendo paz com Deus, confessamos os nossos pecados e estamos alegres na presença de Deus por receber o seu perdão. Cantemos então o hino de número 71 do Inário Novo Cântico. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor.
Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós temos também no nosso culto, nosso momento de intercessão, momento de clamar a Deus pelas vidas dos nossos irmãos, da nossa igreja, da igreja do Senhor espalhada pela face da terra. De maneira especial, quero pedir aos irmãos nesse domingo que estejamos orando pela vida da irmã Leondina, pela irmã Geza, pela Delíria, pelo Diego, João Vitor, a esposa, e também, ó Deus, colocando mais uma vez diante de Deus, colocando a vida da Sônia, minha cunhada, que foi diagnosticada com câncer, como já é sabido de todos, que continua fazendo exames. Nesta última sexta-feira teve a notícia que não vai poder fazer a cirurgia agora de imediato, mas terá que passar por um processo de quimioterapia que vai durar aí pelo menos 6 meses, e então a medicina vai decidir o que fará, né? Mas nós cremos na soberana mão de Deus agindo na vida dela. Eu quero conclamar a igreja a que oremos, e sendo assim da vontade de Deus, nós possamos contemplar mais uma vez o milagre de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja do Senhor. Também orar pelos profissionais da saúde, orar também pelo comércio, os trabalhadores do comércio, do transporte coletivo, pelo nosso sino, nosso presbitério, nossa igreja, o nosso conselho, junta diaconal, o PH, SAF, departamentos e escola bíblica, né? Então que nós possamos nesse instante orar ao Senhor, conclamando a igreja então a orar ao Senhor e interceder juntamente comigo nesta oração de intercessão. Oremos. Pai Santo, ainda na Tua presença, agora, Pai, colocamos diante do Senhor todos esses nossos pedidos, esses nossos clamores, ó Deus, não só os que já foram citados aqui, ó Deus, não só as vidas que foram agora apresentadas diante do Teu altar, mas também as vidas que estão sendo apresentadas pelos nossos irmãos, ó Deus, lá nos seus lares. Colocamos, ó Deus, de maneira especial, os idosos da nossa igreja, a irmã Leondina, a irmã Conceição, a irmã Lídia, a irmã Iremar, o irmão Ezequiel, o irmão Onésimo, a irmã Daci, Deus, a irmã Luzia, a irmã Marta, ó Pai, todos os idosos nós colocamos diante do Senhor, ó Deus. Eles que têm sofrido tanto, ó Deus, com esse tempo que nós estamos passando, ó Pai. De maneira especial, cuida da família da irmã Leondina, seus filhos, seus netos, bisnetos, Pai. Cuida de todos eles que foram acometidos por essa doença, Pai. Derrama da Tua graça e da Tua cura sobre eles, ó Pai. Guarda e supre suas necessidades. Coloca também diante do Senhor, ó Deus, a Sônia, a vida dela diante do Senhor, clamando ao Senhor, ó Deus, pela cura, pelo milagre, ó Deus, para que o Senhor venha tocar naquela vida, o Senhor venha tocar, ó Deus, naquela enfermidade, e, ó Pai, operar o milagre necessário, ó Pai, da forma que lhe apraz, ó Pai, conforme a Tua boa, perfeita, agradável e soberana vontade, ó Pai. Colocamos diante do Senhor também, ó Deus, o nosso sínodo, o nosso presbitério, ó Deus, o projeto da nossa Casa Lar, que vai abrigar os acompanhantes e pacientes do hospital evangélico. Pai, colocamos também nosso conselho, junto diaconal, escola dominical, professores e alunos, departamentos, Pai, toda a Tua igreja. Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem, ó Pai, para guardá-los, protegê-los, supri-los, livrá-los do mal. Pai, protege, livra, ó Deus, os profissionais da saúde que fazem parte da linha de frente. De maneira especial, nós clamamos pela vida dos nossos irmãos que acompanham a nossa igreja aqui, ó Pai. Também os trabalhadores do comércio, os trabalhadores do transporte coletivo, ó Pai. Abençoa também a Zenia, ó Pai, que nesse sábado, ó Deus, esteve na madrugada de sábado hospitalizado também, ó Pai, mas que já teve retorno para casa.
Que o Senhor guarde, proteja, supra suas necessidades, cure suas enfermidades, e, Pai, restaure plenamente a saúde dela, Pai. Abençoa, Deus, e que todos os nossos pedidos e clamores sejam ouvidos pelo Senhor e atendidos conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Se nós oramos, assim nós te pedimos, assim clamamos em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Irmãos, dando continuidade, então, ao nosso culto, nós vamos ter agora o nosso momento de louvor e adoração. Com a palavra aí nos conduzindo o presbítero Daniel. Cantemos e louvemos a Deus nosso Senhor. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez temos o privilégio de estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que nós em família possamos, não a família aqui, mas a família da igreja, que nós possamos estar compreendendo quais são os verdadeiros significados da palavra felicidade, amor. E aí a gente começa a compreender quão grande é o nosso Deus. E que você possa estar cantando nessa noite com a gente. Que Deus possa estar falando ao seu coração. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, com majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. De ver quão grande é o meu Deus.
Amém. Encerrando esse momento de cânticos, a gente vai estar cantando Maior que forças, maior que reis. E o amor de Cristo, Ele está presente em todo lugar e principalmente em todos nós. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos em posições e as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, e a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições e as maravilhas de todas as nações, maior que bens e ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Ora pra nós, Giovana. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigada pelo nosso alimento que nunca faltou. Obrigada também que a gente tem máscaras. Cuide de nós, gente.
cuida das outras pessoas, cuidem de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, hoje temos um pregador convidado, né, conduzirá a igreja com a mensagem, a palavra do nosso Deus. Nosso irmão Diácono Anderson, fiz o convite, ele gravou, me enviou e eu fiquei muito feliz em poder ouvi-lo. E creio que é tempo também da igreja ouvi-lo como diácono, como servo do Senhor, né? Alguns creem que trabalho do presbítero, né, conduzir a pregação junto com o pastor, mas nós lemos que as Sagradas Escrituras, que a pregação da palavra cabe a todos nós, claro que principalmente ao pastor e aos presbíteros, mas também aos diáconos, né? Nós lemos a obra de Estevão, quão maravilhosas são as palavras de Estevão, registradas nas Sagradas Escrituras, e era tempo da igreja ouvi-lo. Então eu convidei, ele aceitou, e quero agradecer a Deus pela vida dele, rogar que Deus continue abençoando ele e toda a sua família. E então, um momento oportuno de ouvirmos a santa, bendita, alegre, jubilosa palavra do nosso Deus. Vamos então ouvir nosso irmão Diácono Anderson com a mensagem dessa noite. Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Com grande alegria e satisfação que recebo o convite do pastor Márcio de estar compartilhando uma palavra com a igreja. Um trabalho de extrema importância, né, que recai sobre os ombros dele como pastor da congregação e, consequentemente, isso se desdobra aí sobre sua família. De grande responsabilidade também sobre os presbíteros, os demais presbíteros da igreja, que compartilham, né, do exercício dessa função também. Eu não venho com a pretensão de trazer uma exortação à igreja, um grande ensinamento, muito pelo contrário, humildemente me disponho a compartilhar uma reflexão, né, que tenho nas Sagradas Escrituras e que o Senhor tem falado comigo, principalmente nesse período de pandemia, nesse período em que as circunstâncias da nossa vida estão tão adversas, né? Então, graças a Deus, permaneço trabalhando, né, apesar de todo o cuidado necessário, né, para o sair de casa, ir e voltar, o cuidado e a preocupação com a família que fica em casa. A minha esposa Jéssica mesmo, ela está trabalhando em home office, em período de home office, período de férias compulsórias. Então eu entendo que a situação também para muitos dos irmãos não é tão diferente, situação talvez de desemprego, ou situação de home office, ou de afastamento, ou de uma licença, ou de férias. E com esse isolamento a tendência é ficarmos ociosos de certa forma, né? E surge uma preocupação, pelo menos particularmente a minha preocupação do que fazer com esse tempo, de como administrar esse tempo, de como fazer bom uso e de como fazer com que a igreja ao final de tudo isso saia fortalecida, né, e saia preparada, né, para voltar ao mundo, onde o trabalho da igreja, sem sombra de dúvida, será de extrema importância, como sempre é, né? Mas de maneira especial em virtude de toda essa situação. Eu quero compartilhar com a igreja uma palavra então sobre santificação, e que nas Sagradas Escrituras nós podemos perceber a santificação talvez por dois aspectos distintos, né? Aquela santificação em que o Senhor nos torna santos e aceitáveis diante de si, através da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas há uma santificação que nos sugere que devemos estar procurando na nossa vida prática, aquela santificação dos atos da vida cotidiana da igreja e do cristão, e é sobre essa que eu quero compartilhar com a igreja. Mas primeiramente vamos ao Senhor em oração. Pai amado, Deus bendito, graças damos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade de irmos ao Senhor em oração e buscarmos do Senhor na sua palavra. Senhor, nós te damos graças, pois mesmo diante de tantas privações que temos vivido nesse momento, já há alguns meses, não fomos, ó Deus, de maneira alguma privados da sua palavra.
não fomos privados, ó Deus, de certa prática eclesiástica, não fomos privados de toda forma do culto ao Senhor. Hoje existe a possibilidade, existem recursos aí, ó Deus, alternativos para que isso possa vir a ser feito, pelo que nós te damos graças, ó Deus. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo que a sua presença, ó Deus, na pessoa do seu Espírito Santo seja constante em nossas vidas, que seu Espírito Santo venha nos orientar, nos ensinar, nos instruir, nos redarguir, ó Deus, e que em tudo possamos ser encontrados, ó Deus, em todo tempo aceitáveis, ó Deus, diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, ó Deus, com o compartilhamento da sua palavra, nos ensina, não tenha pretensão de ensinar a sua igreja, ó Deus, mas que de igual modo eu possa vir a aprender de Ti na sua palavra, Deus. Ensina-nos, instrui-nos e fortalece-nos, Senhor, para que em nome de Jesus Cristo possamos permanecer firmes na fé no Senhor e que possamos sair diferentes de tudo isso, que a sua igreja possa ser fortalecida, que a sua igreja possa ser avivada, Deus, e que no momento determinado pelo Senhor a sua igreja possa se posicionar e possa, Deus, testemunhar e glorificar o seu santo nome perante o mundo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero começar essa meditação, esse compartilhamento com os irmãos, no texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 14. A Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diferentemente da pregação expositiva, como é comum com o pastor Márcio, e grandes expositores da palavra que somos acostumados a assistir na internet, eu não tenho essa habilidade de transcorrer durante todo um texto e conseguir fazer uma exegese, um estudo aprofundado do texto, mas me proponho a fazer um estudo de certa forma sistemático a respeito de um tema. Então, como vamos falar de santificação dentro desse contexto da santificação prática e diária do cristão, nós vamos percorrer por alguns breves textos que vão ajudar a montar essa imagem, essa percepção que eu quero compartilhar com a igreja. E o texto aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então essa santificação, nesse texto, já imediatamente ela nos sugere que é uma santificação diferente daquela em que o Senhor nos santifica e nos torna santos diante de Ti, do Senhor, apesar de não termos em nós mesmos ainda uma santificação, uma santidade completa, né? O pecado ainda mora em nossos membros, ainda existe pecado em nós, né? Haverá uma purificação completa quando o Senhor transformar isso que é corruptível em algo incorruptível, mas o Senhor nos faz santos, né, diante de si através da obra de Jesus Cristo. Mas aqui ele nos sugere, nos orienta a seguir uma santificação. Da mesma forma em que no texto ele fala que devemos seguir a paz com todos. E sabemos que não temos, né, não é comum conseguirmos, mesmo dentro do âmbito da igreja, exercer paz para com todos. Então é algo que realmente devemos estar perseguindo, devemos estar seguindo. Então, assim como devemos seguir a paz com todos, devemos seguir também essa santificação. Uma santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso nos mostra o peso, a relevância e a importância dessa orientação. E cabe-nos pelo menos duas perguntas aqui, né? Seguir a paz e seguir a santificação. Seguir a santificação. Como nós devemos fazer para seguir a santificação? Como essa santificação deve ser seguida? Como seguimos? Como fazemos para seguir? E efetivamente como ela vai acontecer, como ela será praticada e como será executada a nós, no sentido de se precisamos seguir e formos efetivamente alcançar, como ela se executará, como ela será realizada em nós. Aqui eu gostaria de frisar pelo menos duas referências que temos no Evangelho de João, brevemente, né? João 17:17, por exemplo, quando Jesus Cristo está fazendo a sua oração sacerdotal, ele ora ao Pai pela igreja, pelos seus discípulos, e ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então aqui eu já consigo tirar uma orientação, uma percepção de como essa santificação é operada. Então essa operação de toda forma é Deus quem opera, e ele o faz através da sua palavra. Pai, santifica-os na verdade,
a sua palavra é a verdade. E sobre a verdade nós também já temos o entendimento, já temos o conhecimento de que quando falamos da verdade da palavra de Deus, nós estamos nos referindo também à própria pessoa de Cristo. Que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele se posiciona como a verdade. E não só como a verdade, como o caminho. E quando nós falamos sobre seguir a santificação, quando estamos seguindo algo, intuitivamente nós pensamos em um caminho, seguimos por um caminho. Então talvez essa alegoria, essa metáfora das Escrituras que eu gostaria de frisar e trazer alguns elementos que a própria Escritura estabelece a respeito disso para termos essa visão, para conseguirmos enxergar o todo de como essa santificação prática e cotidiana acontece. Então eu consigo entender que ela acontece através da palavra do Senhor, e ela acontece por um caminho que é o próprio Cristo, que é a própria palavra, que é a própria verdade. E nesse sentido de caminho, outro texto que nós podemos observar é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, nesse texto, nós temos a imagem de uma porta e de um caminho, ou duas portas e dois caminhos. Uma porta larga e, consequentemente, um caminho largo e espaçoso. E a palavra nos mostra que muitos são os que acessam essa porta e entram por esse caminho, e que esse caminho conduz para a perdição. E que a porta que conduz à vida é estreita, e esse caminho é estreito. E nós já temos o entendimento, já conhecemos bem essa passagem, de que Cristo é essa porta, e Cristo é esse caminho. Afinal, foi essa a sua afirmação de que eu sou o caminho. Mas o que torna diferente o caminho estreito do caminho largo? Essa é uma discussão, uma questão que muitos teólogos, muitos pregadores entendem que a diferença do caminho largo para do caminho estreito para o caminho largo é que esse caminho ele é definido pelo amor ao próximo, pela conduta, pelas boas obras, mas também podemos entender, eu não lembro agora qual foi o autor em que eu já li esse argumento em algum momento, de que o que torna o caminho estreito poderia ser interpretado como a palavra de Deus. A lei de Deus, de certa forma, não falando aqui sobre a velha aliança, com obrigatoriedade de cumprimento de lei, por exemplo, como requisito de salvação, não é esse o ponto, mas que realmente a palavra de Deus viria a delimitar esse caminho. Então, o que está fora do caminho estreito e que compreende o caminho largo, o caminho mais amplo? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Vontade essa que nós conhecemos, manifesta em sua palavra. Então, se eu quero seguir a santificação, eu entendo que a santificação é realizada através da palavra de Deus, que é a sua verdade. Então, e eu tenho um caminho estreito para percorrer, que é o caminho que leva à vida. Esse caminho pode ser muito bem percebido como um caminho delimitado pela palavra de Deus. E o que está fora desse caminho é contrário à sua vontade, consequentemente contrário à sua palavra. Quem já teve a oportunidade de ler ou de assistir alguma adaptação da obra do O Peregrino, de John Bunyan, tem uma referência visual bastante clara nesse sentido. E é possível percebermos então, nesse contexto de caminho, um caminho que deve ser perseguido, um caminho que deve ser percorrido, em que esse caminho ele é delimitado dentro daquilo que convém ao cristão. Aquilo que convém ao cristão é aquilo que delimita esse caminho. E muitos atalhos podem vir a ser tomados, muitos atalhos, muitos desvios nesse caminho, o que geralmente torna a vida do cristão um tanto dificultosa, é o que nos traz os nossos transtornos, as nossas dificuldades, justamente quando buscamos viver de uma maneira contrária à vontade de Deus, que é aquela que está manifesta na sua palavra. Então a palavra de Deus é a orientação
é a orientação que temos e o requisito que temos aí quanto à santificação que devemos buscar nesse aspecto. Outra coisa que pode ser trazida como ilustração para esse momento, por exemplo, de percepção da palavra de Deus como o agente santificador aí no caminho que nós devemos seguir, devemos prosseguir, está lá em Salmo, no livro dos Salmos, capítulo 119, no versículo 105. Então vamos imaginar que nós devemos seguir uma santificação, nós devemos entrar por uma porta estreita, devemos permanecer no caminho estreito, e o que nos difere do caminho largo é justamente a palavra de Deus, que nos mantém separados, né, santificados, separados no Senhor. Mas mesmo nesse caminho, talvez eventualmente, de uma maneira ilustrada, podemos encontrar algum obstáculo, alguma pedra de tropeço, algum buraco, alguma coisa que possa vir a nos induzir a se desviar, as dificuldades da própria vida cristã que pode nos conduzir a talvez tentar buscar o caminho largo, o caminho espaçoso, que eventualmente pode ser mais fácil. Mas para nos ajudar a discernir essas ciladas, essas dificuldades do caminho, o que o salmista aponta aqui no capítulo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então aqui o salmista já traz mais uma referência sobre a palavra de Deus e como ela se aplica no sentido da santificação nesse caminho que o cristão deve percorrer. Então a palavra de Deus aqui é uma lâmpada para iluminar os seus pés, uma lâmpada para tornar discernível o caminho pelo qual ele está seguindo, o caminho pelo qual ele está caminhando efetivamente. Então a palavra de Deus, mais uma vez, é a ferramenta que conduz o cristão na sua maneira de viver e em como ele deve seguir, em como ele deve prosseguir pelo seu caminho. Então, nós temos a palavra de Deus que delimita o caminho, nós temos a palavra de Deus como o elemento que ilumina o caminho, tudo tornando claro como que o cristão deve estar prosseguindo, como o cristão deve estar agindo. Eu gostaria de trazer pelo menos duas referências de como isso, dois exemplos bíblicos, dois exemplos práticos de como isso pode se desdobrar aí de maneira efetiva na vida do cristão, ou seja, dois exemplos práticos dentro da própria Escritura. O primeiro aqui no mesmo capítulo 119 de Salmo, dessa vez no versículo 9. Desculpa, no versículo 11. Então, capítulo 119, versículo 11 de Salmo, um exemplo prático da palavra do Senhor sendo usada como um elemento, então, de santificação do homem, no caminho, né, em que o homem deve perseguir, no caminho que o homem deve caminhar. O versículo 11 do capítulo 19, o salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em outras versões ainda, escondi a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então aqui o salmista está mostrando que para não ter uma vida de pecado diante do Senhor, o que ele faz? Ele guarda as palavras do Senhor em seu coração. Então aqui já mostra uma relação de intimidade com a palavra de Deus. Não apenas que ele entende que a palavra de Deus é o elemento que vai clarear, iluminar o seu caminho e torná-lo discernível, mas ele entende que essa palavra ela precisa ser guardada, ela precisa ter um apreço, ele precisa ter um apreço por essa palavra. O que nos sugere que nós também deveríamos fazer o mesmo, também deveríamos ter um apreço especial pela palavra de Deus. Deveríamos ter uma dedicação especial com a palavra de Deus. Então, o salmista sugere justamente isso, que ele guarda essa palavra, ou seja, ele medita nessa palavra, ele tem um apego por essa palavra, e ele entende que guardar essa palavra e mantê-la firme vai ajudá-lo a não pecar contra o Senhor. Então, a palavra de Deus ela realmente se manifesta, ao exemplo aqui, ao testemunho do próprio salmista, como aquele agente da santificação que o cristão precisa seguir, daquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas um testemunho talvez ainda muito mais objetivo nesse sentido, que nós podemos trazer também, está lá, voltando agora para o livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 4. No livro de Mateus, capítulo 4, nós temos o relato da tentação de Jesus,
quando Jesus, no deserto, no seu jejum de 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo adversário, foi tentado por Satanás. E a primeira tentação, num período de jejum tão grande, tão extenso quanto Jesus fez ali no deserto, a exemplo de outras figuras, outros personagens bíblicos, a primeira tentação de Satanás qual foi? Evidentemente apelando para a fome que Jesus estaria sentindo, ele diz, a partir do versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E a resposta de Jesus, a reação de Jesus a essa tentação, qual foi? Versículo 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito. E citando diretamente o texto de Deuteronômio 8.3, o texto da lei, Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca, o que procede da boca de Deus. Então, qual foi a maneira que Jesus utilizou para resistir à tentação do pecado? Foi a palavra de Deus. Está escrito. Essa foi a resposta que Jesus Cristo trouxe. Mas mesmo a palavra pode ser usada contra nós como tentação. Nós entendemos e sabemos também perfeitamente, de maneira perfeitamente clara, que existem lobos aí que distorcem a palavra de Deus e a usam a seu próprio benefício, diante do que a igreja também tem que estar vigilante e atenta. E nesse sentido, vendo que Jesus apelava para a palavra, na tentação seguinte, o próprio adversário, o próprio Satanás, o próprio inimigo, tentou utilizar da palavra para tentar Jesus Cristo. Então, tendo essa resposta de Cristo, versículo 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Talvez como quem diz assim, te trouxe ao alto desse pináculo, se você quiser sair daqui, pula, pode pular, não tem problema, está escrito, aos seus anjos ordenará o seu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Citando diretamente o texto de Salmo, capítulo 91. Jesus Cristo como que reagiu? Qual foi a reação de Cristo mais uma vez? E Jesus, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, citando mais uma vez o texto de Deuteronômio, não tentarás o Senhor teu Deus, citando agora mais especificamente Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Então, mais uma vez, Cristo reage utilizando a palavra de Deus como alicerce e como fundamento e como a contramedida para a tentação, a maneira como ele resiste e permanece em santidade. E assim, a próxima tentação, mais uma vez agora Satanás o leva até o alto de um monte, e aqui no versículo 8 ele fala, e disse-lhe, tudo isso te darei, mostrando os reinos do mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E então Jesus lhe ordenou, retire-te, Satanás, porque, mais uma vez e finalmente, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Citando mais uma vez um texto de Deuteronômio, agora no capítulo 6, versículo 13. Então, em apenas 2 capítulos de Deuteronômio, utilizando apenas 3 versículos, Jesus, pelo menos nesse trecho que está relatado aqui da tentação, Jesus resiste à tentação do adversário e permanece em santificação. E como que acontece a tentação conosco? Como que nós somos tentados ao pecado? Não diretamente pelo adversário, mas pela própria natureza do ser humano, pelos próprios desejos dos nossos corações, pela própria vontade da carne, assim como Paulo fala aos Gálatas, por exemplo, que o espírito e a carne continuam militando em nós. Quem que está mais forte? Quem que está em maior evidência? A carne está melhor preparada, vai se sobressair sobre o espírito, ou o espírito está melhor alimentado? Então, não há outro caminho de santificação, pelo menos com base nesses textos, no que pode ser observado aqui, do que pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o único caminho pelo qual nós somos santificados. Há uma santificação em que
somos feitos santos diante do Senhor, apesar de ainda termos pecados, pela obra expiatória de Jesus Cristo, em que Ele se tornou pecado por nós. Mas essa santificação que nós devemos perseguir, essa santificação que nós devemos seguir, ela também acontece através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso guia, a palavra do Senhor é o nosso alimento, e é ela que vai nos dar condições de permanecermos santos. Paulo também fala aos Romanos, por exemplo, que ele não conheceria o pecado se a palavra não dissesse não matarás. Então, é aqui na palavra de Deus que nós temos todas as orientações, temos todos os recursos que o próprio Espírito Santo utilizará para nos manter firmes na presença do Senhor. E o apelo que eu gostaria de fazer à igreja é que nesse momento de pandemia, nesse momento em que estamos passando, a que nós temos nos dedicado? Será que temos nos dedicado mais a séries de televisão, canais, né, como streamings como Netflix e afins? Não que, obviamente, o entretenimento seja um pecado, é evidente que não, que o entretenimento seja algo mal em si, mas talvez o mau uso dessas ferramentas e desses benefícios, desses recursos, né, seja a questão. Indiferente do quanto nos dedicamos ao lazer e ao entretenimento, o quanto nós temos nos dedicado à palavra de Deus. Eu imagino que diante de tudo que estamos passando, é pouco provável que a igreja não esteja minimamente melhor relacionada com a palavra de Deus e com a oração do que estava em período anterior. Então eu acredito que isso precisa ter sido, ou ainda há tempo de ser potencializado, de haver uma dedicação um pouco maior. Não haverá santificação se nós não buscarmos o Senhor na sua palavra. Não é o Salmo 91 aqui, por exemplo, nessa referência. O Salmo 91 foi usado pelo adversário para tentar Cristo, né? Então não é um Salmo 91 aberto numa prateleira, numa estante. A igreja bem sabe disso, que vai nos garantir alguma coisa, mas o verdadeiramente meditar na palavra, o guardar essa palavra em nosso coração, o estar preparado. Eu acredito que Jesus Cristo não precisou desenrolar nenhum pergaminho na hora para reagir ao adversário, em referência ao que o próprio salmista diz. Ele guarda em seu coração, né? Ele medita nessas palavras, ele as tem talvez memorizadas de uma certa forma. Então a orientação, a recomendação, de certa forma, se é que eu posso fazer assim, seria que a igreja observasse o quanto tem dedicado a palavra do Senhor, principalmente nesse momento em que temos maior, talvez alguns irmãos tenham maior disponibilidade, e como que essa disponibilidade está sendo usada, pode ser talvez um momento crucial. Que o Senhor esteja abençoando a igreja, que o Senhor esteja me abençoando também em sabedoria, entendimento e conhecimento para poder aproveitar com sabedoria dessas oportunidades. É muito prazeroso poder ser exercitado pelo Senhor numa prática como essa, mas eu gostaria que a igreja estivesse orando, né, pela minha vida nesse sentido, e também pelo pastor, pelos presbíteros. Quem já teve a oportunidade de passar por uma oportunidade dessa sabe o quão pesada é, né, a responsabilidade, o quão pesado é esse fardo. Então, que estejamos orando pelo pastor Márcio, pelos presbíteros que compartilham da palavra na igreja, e que em nome de Jesus Cristo o Senhor esteja abençoando o seu povo com pessoas dedicadas e pessoas realmente usadas pelo Senhor, comprometidas com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Santo, Pai bendito, eu te agradeço, ó Deus, pela sua palavra, e peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja nos ensinando, que o Senhor esteja em nome de Jesus Cristo, Deus, nos santificando na sua palavra, que possamos, ó Deus, viver separados do mundo por aquilo que o Senhor nos orienta, por aquilo que o Senhor, ó Deus, estabeleceu pela sua soberana vontade. Tire de nós, ó Deus, todos os pressupostos, tire de nós, ó Deus, todo equívoco, todo engano, que possamos, ó Deus, ter uma vida reta diante do Senhor, cumprindo realmente a verdade, ó Deus, a sua palavra. Que em nome de Jesus Cristo
nesse período de pandemia, a sua igreja possa ser fortalecida e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ter um comprometimento maior com o Senhor. Não sei em que situação cada irmão e cada irmã vinha vivendo a sua vida antes deste momento, mas que isso seja, ó Deus, uma oportunidade de nos dedicarmos e de voltarmos ao Senhor, de voltarmos à sua palavra, de voltarmos à oração, de voltarmos a ter uma disciplina, ó Deus, eclesiástica dentro do nosso lar, de cultos familiares e de louvor e adoração constante ao Senhor, ao seu santo nome. Nós oramos a Ti, ó Deus, no nome santo e amado de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, vamos agora orar, agradecer a Deus por esse momento, entregar a Ele este culto de adoração ao nome do nosso Deus. Oremos. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, entregamos ao Senhor este culto. Ó Deus, como foi dito no princípio, que o Senhor possa receber como aroma agradável ao Senhor nossa oferta de amor, ó Deus, e de adoração, glorificação do Teu nome. Obrigado, Deus, pela vida de todos os irmãos que participaram conosco nessa noite, principalmente aqueles que participaram também liturgicamente, conduzindo cânticos, sinos, ó Deus, também a ministração da Tua palavra, sei com cada irmão e irmã. Pai, sei com as famílias da nossa igreja também nessa semana que está iniciando, nos dá uma boa e profícua semana, nos guarda, protege, supre as nossas vidas, livra-nos do mal, Pai. Assim nós oramos e consagramos, entregamos ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, estamos encerrando o nosso culto, cantemos o hino 400 do Inário Novo Cântico. Hino 400. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela Tua redenção e teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande, estamos encerrando então o nosso culto. Quero saudar mais uma vez os irmãos, desejar a todos uma boa semana, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus supra as suas necessidades. Receba uma bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de nosso Deus e Pai, e as bênçãos consoladoras e fortificadoras do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, com todo Israel do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, e aí no seu lar, com a sua família, saudai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Até a próxima.